Você que está me assistindo agora, talvez ainda nem tenha parado para pensar. Mas o dinheiro que você vai receber no seu 13º salário pode ser o ponto de virada financeira da sua vida. É isso mesmo. Aquele valor que entra todo final de ano, que normalmente vai embora em poucos dias, pode ser a semente de um patrimônio capaz de te gerar renda para o resto da vida. E o melhor, você não precisa ser rico, nem entender de finanças, nem arriscar. Basta começar com o que você já vai receber agora, R$ 1.500. Muita gente trata o 13º como uma recompensa momentânea. Paga contas, compra presentes, aproveita as festas. E em janeiro o dinheiro já sumiu. Só que existe um grupo pequeno de pessoas que faz diferente. São aquelas que olham para esse dinheiro como um degrau, como uma oportunidade. Elas pegam esse valor e colocam para trabalhar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como investir o seu 13º de R$ 1.500 e transformar esse único salário em uma renda vitalícia crescente, capaz de te dar segurança e tranquilidade no futuro. Para isso, nós vamos falar de 3 elementos fundamentais: o poder dos juros compostos, a força do tempo e o efeito bola de neve dos fundos imobiliários. E para você entender tudo com clareza, eu vou te mostrar cálculos reais, em valores exatos, simulando quanto esse dinheiro pode render ao longo dos anos. Então, fica comigo até o final, porque você vai ver que não é teoria, é matemática pura, aplicada à sua vida real. Antes de começar, pensa comigo. R$ 1.500 parece pouco, né? Mas agora imagine que você investe esse valor em algo que rende 15% ao ano, que é a média de retorno de uma carteira bem montada de fundos imobiliários combinados com bons ativos de renda fixa. Ao final de um ano, esse dinheiro teria rendido R$ 225. No segundo ano, o rendimento já incide não apenas sobre os 1.500 iniciais, mas também sobre os 225 ganhos. No fim do segundo ano, o total seria de aproximadamente R$ 1.720. E a cada ano, o crescimento é maior, porque o juro passa a incidir sobre o juro. É o dinheiro trabalhando por você, 24 horas por dia sem reclamar, sem descanso. Agora vamos imaginar isso no longo prazo. Se você investir apenas o 13º salário de R$ 1.500 e nunca mais colocar nenhum centavo, com uma rentabilidade média de 15% ao ano em 5 anos, o seu dinheiro teria se transformado em R$ 3.022. Em 10 anos, ele teria virado R$ 6.109. Em 20 anos, R$ 24.945. E em 30 anos, chega a incríveis R$ 90.360. Isso mesmo, R$ 90.000 a partir de um único investimento de R$ 1.500. Mas é claro, o grande segredo não está apenas em investir uma vez e deixar lá. O segredo é manter a constância, é colocar pequenas quantias mês a mês, mesmo que sejam pequenas. É aqui que nasce o efeito bola de neve. Vamos imaginar agora que, além do 13º, você comece a investir R$ 100 por mês. R$ 100 é menos do que muita gente gasta com delivery, com aplicativo, com pequenas despesas que a gente nem percebe. Agora veja o que acontece quando você faz disso um hábito. No primeiro ano, somando o investimento inicial de R$ 1.500 mais 12 aportes de R$ 100, o total aplicado será de R$ 2.700. Com rendimento de 15% ao ano, ao final do primeiro ano, você já teria aproximadamente R$ 3.105. No segundo ano, o montante cresce, o juro incide sobre um valor maior e o efeito começa a se multiplicar. Se você mantiver esse investimento de R$ 100 mensais por 30 anos, mantendo a mesma rentabilidade média de 15% ao ano, o resultado é impressionante. Você terá um patrimônio de aproximadamente R$ 840.500. Isso mesmo, R$ 840.000 acumulados ao longo do tempo, a partir de um 13º e de R$ 100 por mês. E o mais importante, esse valor gera renda. Considerando que os fundos imobiliários pagam, em média, 1% ao mês de dividendos, isso equivale a uma renda mensal de aproximadamente R$ 8.400. Agora, vamos dar um passo além.
Imagine que, em vez de investir R$ 100 por mês, você consiga investir R$ 200 mensais. É o dobro do esforço, mas o resultado é muito maior do que o dobro. Com o mesmo rendimento médio de 15% ao ano, em 30 anos você teria um patrimônio aproximado de R$ 1.680.000. Isso mesmo, R$ 1.680.000 a partir de um 13º salário de R$ 1.500 e aportes mensais de R$ 200. E sabe o que isso significa na prática? Significa uma renda mensal passiva de aproximadamente R$ 16.800. É como se o seu dinheiro te pagasse 10 salários mínimos por mês sem precisar trabalhar. E o mais interessante é que tudo começou com um único passo, com a decisão de usar bem o 13º. Agora, deixa eu te mostrar a evolução disso de forma mais clara. Com R$ 1.500 investidos e R$ 200 por mês. Em 5 anos, o patrimônio já teria crescido para R$ 20.900. Em 10 anos, R$ 64.200. Em 15 anos, R$ 155.500. Em 20 anos, R$ 328.400. Em 30 anos, R$ 1.680.000. Esses números mostram o poder da constância. No início, parece lento. Você investe, olha o saldo e pensa, só isso? Mas é assim mesmo. O crescimento é discreto no começo, mas com o passar dos anos, ele acelera de forma quase inacreditável. É o efeito bola de neve, o mesmo que os grandes investidores usam para construir fortunas. E se você pensa que isso é distante da sua realidade, pense de novo. Estamos falando de R$ 200 por mês, algo totalmente possível para a maioria dos trabalhadores. E mesmo que você só consiga R$ 100 mensais, o resultado ainda é poderoso. Mais de R$ 800.000 no futuro. Agora, vamos falar do que muita gente ignora: o tempo. O tempo é o seu maior aliado. Quem começa hoje está décadas à frente de quem vai começar daqui a um ano. Cada mês perdido é um juro composto a menos. E acredite, depois de 20 ou 30 anos, essa diferença pode significar centenas de milhares de reais. Por isso, o melhor momento para começar é agora. E não importa se você tem 20, 30, 40 ou 50 anos. O tempo vai passar de qualquer forma. E quando ele passar, você vai desejar ter começado antes. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de pessoas: as que fazem o dinheiro trabalhar por elas e as que passam a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. E a diferença entre uma e outra é justamente essa: o que fazem com o 13º. Agora, pensa na tranquilidade de saber que lá na frente, quando o INSS estiver te pagando um salário de aposentadoria, você ainda vai ter uma renda extra de 5, 10 ou até 15 mil reais todos os meses. É a diferença entre viver com aperto e viver com liberdade. E é por isso que eu insisto tanto. O 13º não deve ser apenas um alívio de fim de ano. Ele pode ser o início da sua independência financeira. Se você plantar essa semente agora, com o tempo ela vai virar uma árvore frondosa, cheia de frutos. E cada fruto representa um mês de renda, um mês de tranquilidade. E olha, se você está gostando desse conteúdo, aproveita agora e se inscreve no canal Trabalhista Legal. Aqui eu te mostro passo a passo como investir, como planejar sua aposentadoria, como aumentar sua renda e proteger o seu dinheiro. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo: eu vou investir meu 13º para eu saber que você está dentro dessa jornada comigo. E para quem gosta de dados, deixa eu te dar mais uma simulação. Vamos considerar que você invista o 13º de R$ 1.500 e mais R$ 500 mensais. Um esforço um pouco maior, mas que faz toda a diferença. Mantendo a mesma rentabilidade média de 15% ao ano, em 10 anos, você já teria cerca de R$ 130 mil. Em 20 anos, R$ 390 mil. Em 30 anos, mais de R$ 3.300.000. Isso mesmo, R$ 3.300.000. Esse valor te daria uma renda mensal de R$ 33 mil, praticamente 20 salários mínimos. E o mais interessante é que você ainda poderia reinvestir parte dessa renda para continuar crescendo.
Mas atenção, o objetivo aqui não é te vender sonho, é te mostrar o poder da disciplina e da matemática, porque não existe milagre, o que existe é constância. O mesmo esforço que você faz para pagar boletos, você pode fazer para pagar o seu eu do futuro, e o tempo vai te recompensar. Agora deixa eu te contar um segredo. A parte mais difícil não é investir o dinheiro, é não desistir. Nos primeiros meses você vai ver rendimentos pequenos e pode se sentir tentado a sacar, mas é justamente ali que você precisa continuar. Porque o milagre acontece depois dos primeiros anos, quando o juro composto começa a acelerar sozinho. E lembra, a diferença entre quem tem sucesso financeiro e quem não tem está na decisão. Quem decide começar, mesmo com pouco, já está a 1000 passos à frente. Pensa comigo. Se você investir R$ 1.500 agora e R$ 100 por mês, no final de 30 anos, você terá investido R$ 36.500 de aportes e terá acumulado mais de R$ 800 mil. Isso significa que o tempo multiplicou o seu dinheiro em mais de 22 vezes. E se forem R$ 200 mensais, você investe R$ 72.500 ao longo da vida e colhe R$ 1.680.000. É uma multiplicação de mais de 23 vezes. E o que faz essa diferença? O poder dos juros compostos. É o dinheiro crescendo sobre o dinheiro em silêncio, sem pressa, mas sem pausa. Você acordando tranquilo, sem precisar correr atrás de horas extras, sem depender do INSS, recebendo sua renda mensal vinda dos seus investimentos. Cada cota de fundo imobiliário te pagando um pouquinho, mas juntas formando uma renda sólida e crescente. É a liberdade que todo trabalhador merece, mas que poucos conquistam, porque não aprendem a usar o dinheiro que já têm. E é por isso que eu insisto, comece agora. O seu 13º é o combustível inicial dessa jornada. Pegue R$ 1.500, abra uma conta numa corretora, escolha bons fundos imobiliários, reinvista tudo o que receber e, se possível, adicione R$ 100 ou R$ 200 por mês. O que você vai colher lá na frente não é só dinheiro, é tranquilidade, é dignidade, é tempo livre, é qualidade de vida. E tudo isso começa com uma decisão simples, que você pode tomar ainda hoje. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com um amigo que também vai receber o 13º e que precisa ouvir isso. Porque daqui a 10 anos vocês podem estar comemorando juntos, lembrando do dia em que decidiram investir. Deixa o like, se inscreve aqui no canal Trabalhista Legal e comenta aqui embaixo quanto você pretende investir por mês para eu poder montar novas simulações e te mostrar o que é possível alcançar. Lembra, o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é se você vai chegar lá com o bolso vazio ou com o bolso cheio, e a decisão está nas suas mãos. Invista seu 13º, mantenha a constância e colha os frutos de uma vida inteira de trabalho com liberdade e segurança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.